Boa tarde, jovens. Aqui, professor Carlos Wagner, para mais um vídeo. Desta feita, vamos falar do Teorema do Confronto, também conhecido mundialmente como Teorema do Sanduíche. Ficou popular, muito popular, como Teorema do Sanduíche. Dá para explicar esse nome pelo que a gente vai falar aqui. Eu vou fazer um gráfico, você vai entender por quê. Bom, enunciado aí, você tem três funções definidas no intervalo aberto. O A é aquele problema. Você pode ser que uma dessas funções não esteja definida no ponto A, não é necessário. Se a função f é menor ou igual que a função g, menor ou igual que h, nesse intervalo, e o limite das funções extremas, quer dizer, de f de h, existirem e forem iguais, então o limite da função que está espremida, né, a função no meio, necessariamente tem que ser o mesmo limite L, tá bom? Então, vamos lá. E aqui a gente faz algumas observações que eu já fiz na sala de aula, eu vou usar na demonstração, e um exemplo para ver como é o uso desse teorema na prática, não é? Bom, vou fazer aqui mais ou menos graficamente o que seria o teorema deixa eu usar aqui a caneta preta, o teorema do confronto, né? Você tem três funções, desenhar mais ou menos aqui uma situação como ele descreve ali. Aí você tem uma função que está vindo por cima. Deixa eu colocar uma bolinha aqui que eu não quero ninguém definido no ar. Tem uma função que está vindo por baixo. Tá? Mais ou menos assim. E a outra função está entre as duas. E possivelmente até toca algumas vezes, porque pode ser igual também aqui, né? Você vê no enunciado do teorema que a função pode ser igual à outra, né? Pode coincidir de bater aqui em algum momento, mas se ela está sempre entre as duas, nunca passa, então obrigatoriamente ela vai passar por aqui, né? Tem que ser, não tem jeito, está espremida, vai passar por aqui. Ou seja, você tem aqui o ponto A. Esse aqui é o ponto A. As funções estão definidas no intervalo, vou colocar um intervalo I aqui, né, dessa forma. E aqui, a essa altura, você tem o L. L que é o limite, porque quando você... Aqui, deixa eu colocar os nomes das funções, né? Essa aqui é a F, a azul é a F, a vermelha é a função G, e a preta a função H. Bom? Então, G está sempre entre a F e a H. Agora, quando você se aproxima de A, a função H se aproxima de L. Você se aproxima de L pela direita e pela esquerda, pela direita e pela esquerda. O mesmo acontece com F. Então, a G obrigatoriamente vai ter o mesmo comportamento aí nas proximidades de A, né? Portanto, o limite é igual. Graficamente, você aceita o teorema assim, acho que de boa, né? Muito intuitivo, né? O teorema. Mas a gente tem que demonstrar para mostrar a consistência do teorema, usando a definição, né? Então vamos lá, demonstração. Nós temos por hipótese que o limite da F e o limite da H são iguais a L. Como é que você escreve isso? Dado um epsilon maior que zero, deixa eu colocar mais para o meio aqui, maior que zero, existem Δ1 maior que zero e Δ2 maior que zero, tais que, quando você tiver x menos a menor que Δ1 maior que zero, a f de x vai se aproximar de L, né? Está uma distância de L menor que epsilon. O mesmo acontece com a função h, né? Quando você se aproxima os valores do domínio de A, os valores da função h se aproximam de L, a uma distância menor que epsilon, tá bom? Bom, aí aquele mesmo truque, né? Vamos pegar o menor dos epsilon, dos deltas. Tome delta igual ao mínimo, o menor desses caras aí, menor de Δ1 e Δ2. Qual o objetivo disso?
quando você fizer x menos a menor que delta, as duas condições vão valer simultaneamente, né? E é isso que nós vamos escrever aqui, né? Quando x menos a for menor que delta, então ele é menor que delta 1 e é menor que delta 2, vale a condição 1 e a condição 2. Então vai valer que f de x menos L é menor que epsilon e também que h de x menos L é menor que epsilon, tá bom? As duas coisas valem simultaneamente. Bom, então, nessa situação, você sabe o seguinte, f de x menos L menor que epsilon significa que o f de x está no intervalo L menos epsilon, de extremos L menos epsilon e L mais epsilon, tá? Então eu posso escrever isso assim, ó. É a mesma coisa que dizer que f de x está no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. E o h também, né? Mesma coisa. H de x está no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, tá bom? Agora, por hipótese, a g está entre esses dois, né? Você tem aqui a g de x é menor ou igual que h de x, nesse intervalo, e é maior ou igual que f de x. Eu estou copiando a hipótese aqui, né? F de x menor ou igual que g de x, menor ou igual que h de x, tá bom? Mas h de x nessas condições, ou seja, quando x menos a está próximo de delta, h de x vai ser menor que L menos L mais epsilon. Ao mesmo tempo que f de x é maior que L menos epsilon, tá bom? Conclusão, a g de x é maior que L menos epsilon e é menor que L mais epsilon, ou seja, a g de x está próxima de L a uma distância menor que epsilon. E a gente conclui que o limite da função g de x, quando x se aproxima de a, cadê? X se aproxima de a, isso aqui, né? Quando x se aproxima de a, é igual a L. Esse limite aqui, igual a L. Como queríamos demonstrar, tá certo? Então, mostramos que, de fato, a coisa é consistente. Ó. Só revisando. Dado epsilon maior que zero, você encontrou um delta maior que zero, tal que, sempre que o x se aproxima de A, o g de x se aproxima de L, tá bom? Em outras palavras, lendo assim, é dessa forma, você lê dessa forma. Né? Portanto, o limite de g de x é igual a L quando o x tende a A, tá bom? Então, nós vimos intuitivamente que intuitivamente é aceitável o teorema do sanduíche, mostramos aqui a consistência. Agora vamos ver um exemplo, né? Vamos ver como é que calcula esse limite aí, que a gente já sabe que é zero, já deu spoiler na sala de aula, né? Mas vamos calcular, como é que, se você não soubesse, como é que você calcula isso aqui? Então você tem o seguinte, cálculo desse limite. Acho que está bom aí. Limite da função x que multiplica seno de 1 sobre x quando x tende a zero. Tá? Seria um limite muito difícil de calcular, né? Mas a gente tem o teorema do sanduíche. Em que consiste o teorema do sanduíche? Como é que você usa? Você quer calcular o limite dessa função aqui, né? Limite da g quando x se aproxima de um ponto. Aí você lembra de uma função que seja sempre, que limita a função g inferiormente e outra que limita superiormente e que tenha o mesmo limite. É isso que você tem que fazer. Então, na prática, esse é o primeiro exemplo que a gente vê, né? Você faz assim, ó. O x não está no domínio, né? X tem que ser, ou melhor, o zero não está no domínio, desculpa. O zero não está no domínio, não pode ser zero aqui, não é? A função não está definida no zero. Então, x é diferente de zero. Aí você vai ter que fazer o quê? Olhar pela esquerda e pela direita, tá? Vou olhar simultaneamente. Quando você tende a zero pela esquerda, que você tenha um número negativo, né? Números negativos, tá certo? Quando você tende a zero pela direita, você tem números positivos, tá bom? Muito bem.
Agora veja bem, aqui é que está a consistência do negócio, o truque, né, como dizem. Né? Você lembra que o seno de qualquer coisa, qualquer arco, está sempre um, entre -1 e 1. Né? O seno está nesse intervalo aqui. Né? Seno e o cosseno também. Né? O seno de um arco qualquer está entre -1 e 1. Aí, se eu multiplicar aqui por x, lembra que x é negativo, né? Vai ficar assim. X, como ele é negativo, a desigualdade inverte, não é? Tá certo? Aí você vai multiplicar por x também e vai multiplicar por x. A desigualdade inverte. Inverte porque o x é negativo, tá bom? Aqui é x. Vou escrever no sentido correto. X menor ou igual, que é x seno de 1 sobre x, menor ou igual que menos x. Aí você colocou a função x seno de 1 sobre x, a função de interesse, entre duas funções simples de você calcular o limite, né? Aí toma o limite aqui dessa e toma o limite dessa, no ponto zero. Limite da x, quando x tende a zero, só que é zero pela esquerda, né? Porque nós estamos fazendo números negativos, aproximando de zero por números negativos, pela esquerda. Então você tem a seguinte coisa. Opa. Menor ou igual. Copiei errado aqui. Menor ou igual. Limite do x, toma o limite da função do meio. X seno de 1 sobre x. Quando x tende a zero pela esquerda. E toma o limite da função do outro extremo. Limite de menos x. Tá bom? Quando x tende a zero pela esquerda. Ora, aqui você sabe que é zero, né? Limite da função identidade, a gente já está cansado de saber que é zero. Aqui, né? Vai dar esse valor, zero. Menor ou igual, esse é o que nós queremos. X vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda. Do outro lado, você pode tirar a constante. Podia fazer já dar zero, né? Menos o limite de x quando x tende a zero pela esquerda. Mas isso aqui também é zero, né? Aí menos zero não faz sentido, é zero mesmo, né? Tá certo? Isso aqui é zero. Aí você tem assim, ó, um número real, isso aqui é um número real. Se o limite existe, ele é um número real. Está espremido entre 0 e 0. Qual a única possibilidade? Ele é maior ou igual que zero e ele ao mesmo tempo é menor ou igual que zero. Então esse número necessariamente é igual a zero, não é? Quando x tende a zero pela esquerda, isso aqui é igual a zero. Aí você tem aqui o limite lateral à esquerda. Como é que você calcula o limite lateral à direita? É a mesma coisa aqui, ó. Pela direita, você faz o mesmo raciocínio, tá bom? Você tem que o seno de 1 sobre x, ou seno de qualquer arco, é menor ou igual que 1, é maior ou igual que menos 1. Aí você multiplica por x. Só que dessa vez vai ficar normal, né? Porque o x é positivo, a desigualdade continua na mesma direção, né? Seno de 1 sobre x, menor ou igual que x. Aí toma o limite em ambos os membros, em todos os membros, né, simultaneamente, pela direita agora, né? Vai ser limite lateral à direita, porque o x é positivo. Mas vai dar zero do mesmo jeito aqui. Limite do x, ai meu Deus do céu, seno de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita. Analogamente, né? Análogo ao que você fez aqui, e aqui menor ou igual, e quando você tomou o limite, quando x vai a zero pela direita, vai dar zero. De novo, você tem um número real, que é maior ou igual que zero, e menor ou igual que zero ao mesmo tempo. Só pode ser zero, né? Então, você tem aqui o limite de x vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, tá? É igual a zero. Agora, veja bem, você tem que o limite lateral pela esquerda é zero. O limite lateral pela direita é zero. Os limites laterais existem e são iguais. Conclusão final, o limite ordinário, né? Você escreve resposta. Limite ordinário da função x vezes seno de 1 sobre x. Quando x tende a zero agora, não é?
Limite ordinário é igual a zero. Os limites laterais existem e são iguais. Então, o limite ordinário existe. Assim você aplica o teorema do confronto, ou teorema do sanduíche, tá bom? Então, dá uma olhada aí, vê se você entendeu. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Daqui a algumas horas farei um novo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Eu só demoro um pouco porque tem outras turmas também, tá? Grande abraço, fiquem com Deus.